Irmãos e irmãs em Cristo, venho aqui hoje gravar para você mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel, terceira parte. Só que hoje o tema é diferente do que a Sociedade Secreta que eu fiz 1 e 2, o Exército do Vaticano. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Preciso muito da ajuda de vocês aqui no YouTube, tá ok? Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. O sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estou pregando a Tua Palavra. Mais uma noite pregando a Tua Palavra, meu Deus. Muito obrigado. No dia do Senhor. Fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa pregar com êxito a Tua Palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. O Exército do Vaticano. Abre em Daniel, capítulo 11, verso 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-lhes a honra. E falo-ás a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Eu já li em outros vídeos, que era sobre Daniel 11:39, mas é só um lembrete para que as pessoas possam se atentar de novo. Outra coisa que eu já li também, que era em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 8, a batalha de Jesus contra Satanás, Miguel e o adversário. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Por isso, no versículo 7 fala: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas, no verso 8 agora, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quer dizer, Satanás e um terço dos anjos que ele arrastou foram expulsos do céu. Nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia eles foram expulsos. E como eu falei para você nas religiões, aquelas religiões de bruxarias, que era hinduísmo, que era em Mateus capítulo 4, verso 9, do conflito, o conflito fala: ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quer dizer, essa foi a tentação que Satanás fez para Jesus. Quer dizer, ele disse, tudo isto te darei, se prostrar-me e me adorares. Quer dizer, ele falou para Jesus, eu sou o dono desse mundo todo aqui, ó. Dessa terra toda. Palácios, reis e rainhas, tudo meu. Então, é só prostrar-me diante de mim e me adorares que eu te darei todos esses reinos. Mas Jesus falou, não só de pão vive o homem, mas sim da palavra de Deus. E ele falou ainda, que está escrito, que só darás culto e adorarás ao Deus do céu. Quer dizer, Satanás quer ser adorado, ele quer ser como Deus. Então, por isso, que até hoje, ele fundou essa monte de religiões que está espalhado, hinduísmo, budismo, bruxaria, feitiçaria,
espiritismo, porque ele quer ser adorado. E todos os reinos que teve, cara, que está lá em Daniel capítulo 7, cara, serviram a Satanás. Cara, o Egito, a Assíria, essas aqui foram antes de Daniel, né? Mas que todos esses impérios, cara, desde o Egito, cara, serviu a Satanás. Cara, o óleo de Horus, a deusa da fertilidade, a cara, Baal, todos esses reinos serviram a essas divindades, cara, que são satânicas. Os reinos do Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e até chegar ao Anticristo, que é o Papa, que é o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela percebe nas vestes dele se não é verdade. E nas vestes dele se não é verdade cara, se ele não serve a Satanás. Cara, o Apocalipse 13 fala, cara, e o dragão carregou a besta. Cara, o dragão, cara, que é Satanás, carrega o papado, cara, desde a Idade Média, quando se estabeleceu em 538 depois de Cristo. Ele carrega o Papa, cara, carrega o Vaticano. E a origem das sociedades secretas do livro de Gehring A.K. em Road de Global Occupation. Cara, ele fala, cara, das antigas religiões de mistérios, o cabalismo, o gnosticismo, cavaleiros templários, rosicrucianos, maçonaria, Illuminati. Aí tem os reinos Babilônia, Egito, Índia, Pérsia, Grécia e etc. Todos eram formas de panteísmo. Aí nessa forma tem bruxaria, feitiçaria, adivinhação, espiritismo, práticas ocultas, religiões orientais, hinduísmo, budismo, shintoísmo e várias por aí, né? Que se for por todas, o cara vai ficar até amanhã pregando aqui. E vários líderes, desculpem, vários líderes visitam lá o Papa, eles se prostam diante do Papa, quer dizer, isso é uma adoração a Satanás, Satanás adora isso. Vou falar sobre o cristianismo e as sociedades secretas, cabalismo, que existia na Babilônia, que significa os gnósticos criados por Simon Magnus, que de acordo com Elipas, Levi se tornou o feiticeiro de Nero, que era no livro Histórias de La Magia, página 189, quer dizer, Nero, imperador de Roma, quer dizer, que ela adorava Satanás. Tem as sociedades islâmicas, ismaelias, carmatitas, fatimidas, drúzios, assassinos. Quer dizer, era uma igreja isso aqui? É fé isso daqui? Falam vocês mesmo. Que se não é coisa satânica isso daqui. Que se liga a templários. O que os templários faziam na Idade Média? Que matava os muçulmanos, matava os inocentes. Aí se liga a rosicrucianos também, que é satânico, a maçonaria, que é dos jesuítas. Jesuítas faz parte da maçonaria. Fala que maçonaria é religião. Não é. A maçonaria é um templo de adoração a Satanás. No grau 34, eles conhecem o deus da maçonaria, Baphomet. Se você não conhece Baphomet, pesquise. Pesquise na internet que você vai ver a figura do Baphomet. É o deus da maçonaria, no grau 34. Ah, mas como você sabe, Guilherme? Porque eu estudo. Eu sei das coisas.
O estudo das profecias faz você aprender muitas coisas, na longevidade. Em pouco tempo. Em pouco tempo eu descobri muitas coisas, que é a verdade. Tanto para o bem, tanto para o mal. O que é mal, que as pessoas têm que afastar. Existe no Vaticano o padre Arturo Souza S.J., eleito como 31º general superior da Sociedade de Jesus. Quer dizer, traduzindo, jesuíta. Ele é general superior da Sociedade de Jesus. Eles colocam o nome de Jesus ainda numa coisa satânica. Quer dizer, que o Papa, usa aqui perto aqui aqui no peito, e que tem a sigla IHS, é Sociedade of Jesus, que foi feita em 1540, ainda na Idade Média ainda. Quer dizer, é Sociedade de Jesuíta. Ah, Guilherme, você está exagerando. Não é. Eu não estou exagerando. É dos jesuítas. E foi no mesmo ano, que foi fundado a Sociedade Jesuíta, Inácio de Loyola, que era 1540. Vocês têm dúvida disso? Pesquisem lá na internet. Quando foi fundado o sistema jesuíta. No livro Jesuits Magazine, Fall Winter 2024 fala: no dia 13 de março de 2013, a fumaça branca saiu da chaminé do conclave papal, significando que o cardeal Jorge Mário Bergoglio, de Buenos Aires, havia aceitado sua nomeação canônica. O mundo teve seu primeiro papa jesuíta. Uma surpresa para muitos, e ele não era muito conhecido nem mesmo entre seus colegas jesuítas. Quer dizer, era um desconhecido. Para vocês verem que a sociedade jesuíta não é coisa boa. No vídeo que vem eu vou mostrar para vocês um juramento de quem entra na sociedade jesuíta. O que é que essa pessoa jura? Eu vou falar para vocês sobre esse juramento. E vocês vão ver se esse juramento é de Deus. Se esses juramentos são palavras que glorificam a Deus. Vocês vão avaliar sobre esse juramento jesuíta, se é um juramento bom. Vocês vão avaliar. E não fale que eu estou inventando. E é verdade, procurem na internet. Declaração, juramento jesuíta. Vocês vão ver se é coisa boa ou não é. O fundador Inácio de Loyola, ele escreveu: as constituições jesuítas, adotada em 1554, que deram a origem a uma organização rigidamente disciplinada e guerreira, como se deu uma primitiva ordem de cavalaria se tratasse, enfatizando a absoluta abnegação e a obediência ao Papa e aos superiores hierarquíacos. Perinde a se cadáver, disciplinado como um cadáver, nas palavras de Inácio. Quer dizer, declaração bonita, declaração satânica,
essa de Inácio de Loyola. Olha lá. Eu vou antecipar para vocês e semana que vem eu vou falar de novo desse juramento. Juramento jesuíta. Olha que esse cidadão que entra na sociedade jesuíta fala. Ele declara: além disso, prometo e declaro que, quando a oportunidade se apresentar, farei e travarei uma guerra implacável, secreta ou abertamente, contra todos os hereges, protestantes e liberais, como sou instruído a fazer, para extirpá-los. Olha só, preste atenção no que eu estou lendo. E exterminá-los da face de toda a terra. E que não pouparei idade, sexo ou condição, que eu vou enforcar, desperdiçar, ferver, esfolar, estrangular e enterrar vivo esses hereges infames. Quer dizer, é de Deus isso, povo de Deus? É uma declaração que era de fé? Que era isso daqui? Não é minha invenção. É do livro Jesuíta Oata. Olha a declaração desse cidadão que entra para uma sociedade jesuíta. O jesuíta mais conhecido, Papa Francis, 1958, entrou para a ordem, 1969. Papa Francis é o Papa Francisco. Está falando do Papa Francisco agora. Em 1969, ordenado como sacerdote. 2013, primeiro Papa eleito. Olha que ele declarou. Depois de sua eleição para o papado, o Papa Francisco disse: eu sinto que eu sou um jesuíta em minha espiritualidade. Eu ainda penso como um jesuíta. Quer dizer, declarando um exemplar jesuíta. Quer dizer, uma atual sociedade satânica. No livro The Black Poppy, na página 86 fala: finalmente, que todos com tal astúcia ganhem a ascendência sobre príncipes, nobres e magistrados de todos os lugares, para que estejam prontos à nossa disposição, até mesmo para sacrificar seus parentes mais próximos e amigos mais íntimos, quando for para o nosso interesse e vantagem. Quer dizer, se você faz parte da sociedade, se você tiver seus familiares, e seus familiares ir contra você, você vai extirpá-los ele. Quer dizer, essa é a regra de quem faz parte dessa sociedade satânica. Não importa se é seu pai ou sua mãe. Você vai lá e extirpa-los. Extirpá-los. E extirpá-los mesmo. Mata. Mata, que ele depois joga numa cova. Nem tem enterro. Já joga no mato. É isso que vocês querem acreditar? É isso que vocês veneram na Igreja Católica? Acha bonito, é jesuíta. Olha que os jesuítas fazem. Olha que os jesuítas fazem. Dá nojo de eu ler esse daqui. Mas estou lendo, para alertá-los. Eu estou lendo para alertá-los dessa coisa satânica que é os jesuítas. Aí continua essa coisa nojenta. No livro Instruções Secretas dos Jesuítas, página 39 e 143. Príncipes e pessoas de distinção em todos os lugares devem,
por todos os meios, ser administrados de modo que possamos ser seus ouvidos, e isso facilmente protegerá seus corações. Por este caminho, todas as pessoas se tornarão nossas criaturas, e ninguém se atreverá a dar à sociedade a menor inquietação ou oposição finalmente. A sociedade deve se esforçar para efetuar pelo menos isso, que, tendo obtido o favor e a autoridade dos príncipes, aqueles que não os amam, pelo menos os temam. Quer dizer, ameaçando as pessoas. Eles formaram uma sociedade aqui na Terra para extirpar as pessoas, cara, para matarem a sangue frio. Aquelas pessoas lá do Vaticano que ficam com vestes pretas, aqueles são os jesuítas. Aqueles que são os jesuítas. E os jesuítas estão infiltrados nas igrejas, tanto na igreja evangélica, como a adventista, como a presbiteriana, ameaçando. Se você pregar isso, eu fecho essa igreja. E ameaço a sua família. Tinha um programa, que era lá no Novo Tempo, que era de vários pastores, presbiteriano, que era evangélico, que foram lá e se tornaram adventistas. Porque eles estavam sendo ameaçados. Pregavam sobre a verdade da profecia, eram expulsos da igreja. E hoje, em nenhum lugar, o que eu prego aqui, eu poder pregar na igreja. Como meu amigo Rafael também, que eu instruí ele na profecia. Ele também concorda comigo. A gente não pode pregar nas igrejas. Se a gente pregar nas igrejas o que a gente prega aqui no canal, a gente não vai poder pregar. A gente vai poder pregar apenas o que eles querem. Sobre evangelho, sobre salmos. Quer dizer, só coisa que desviam a profecia das pessoas. Não que o evangelho não é importante. Lógico que é importante, principalmente para uma pessoa que começa na igreja, que está perdido no mundo, que encontra uma palavra, de um pastor, de um pregador. Não precisa ser de pastor, não. De um pregador mesmo. Que levanta a estima daquela pessoa. Que a pessoa pregue o evangelho para ela. Fala que Jesus o ama. O evangelho é muito importante. Mas, para as pessoas que já estão faz tempo na igreja, que já conhecem a Jesus, tem que aprender a profecia. No livro The 40 Prints of the Jesuits, na página 227 e 228, o Papa Clemente XV conhecia muito bem os jesuítas e os que ele queriam matá-lo. Ele estava certo, ele foi envenenado. Uma camponesa disfarçada conseguiu entrar no Vaticano e ofereceu ao Papa um figo com veneno. Clemente XV gostava muito dessa fruta e a comia sem hesitação. No mesmo dia, os primeiros sintomas de doença apareceram e a seguir uma inflamação violenta dos intestinos. Convencido que estava envenenado, disse: "Ai de mim! Eu sabia que eles iriam me envenenar, mas eu não esperava morrer de maneira tão lenta e cruel." Quer dizer, até os papas que não concordavam com os jesuítas foram mortos. Foram um na Idade Média, o outro em 1700 e alguma coisa, que é o Papa Clemente XV, foi envenenado, e também o senhor Papa João Paulo I, que reinou apenas 33 dias. Por que ele reinou 33 dias? Porque ele queria tirar a maçonaria do Vaticano. E a maçonaria, quem é o dono? Jesuíta. É simples. Quero de você saber. Ah, mas eu não sabia disso. Era porque é desinteressado. Não pega uma Bíblia para ler. Não vê história.
cara não lê a história. Para você saber, cara, lógico que primeiramente é a Bíblia, mas para você saber sobre profecia, saber as coisas do mundo, é história. Tem muita coisa oculta hoje no mundo porque as pessoas não lêem história. Então, quer dizer, eu não sabia que isso era real. Porque não conhecem, não lê. Napoleão Bonaparte, que viveu de 1769 a 1821, relata: os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. Ele falando, ele é um pagão. Ele era que queria reinar na França, ele era um pagão. E ele disse isso. Os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. Seu chefe é um general de um exército, não um mero pai abade de um mosteiro. E o objetivo desta organização é poder. Quer dizer, o que eles focam é poder. Só isso. Poder em seu exercício mais despótico. Poder absoluto, poder universal, poder de controlar o mundo pela vontade de um único homem. O jesuitismo é o mais absoluto dos despotismos e ao mesmo tempo o maior e mais enorme dos abusos. Quer dizer, uma pessoa pagã era falando disso dos jesuítas. Quer dizer, um general também chamado Lafayette fala: é a minha opinião que se as liberdades deste país, os Estados Unidos da América, forem destruídas, será pela sutileza dos padres jesuítas católicos romanos, pois eles são os inimigos mais astutos e perigosos da liberdade civil e religiosa. Eles investigaram a maioria das guerras da Europa. Quer dizer, controla tudo. Os Illuminatis, são a parte dos jesuítas. É a maneira, de diferentes nomes que eles dão às sociedades. Illuminatis, maçonaria, eles controlam tudo. Eles controlam tudo. Quem está do lado deles está. Quem não está, extirpa, mata, joga no lixo. Samuel Morse, o inventor do telégrafo. Ele viveu de 1791 a 1872. E ele diz: eles podem assumir qualquer caráter, o de anjos de luz ou ministros das trevas, para realizar o seu único grande fim, o serviço para o qual são enviados. Qualquer que seja esse serviço, eles são todos homens educados, preparados e jurados para começar a qualquer momento, em qualquer direção e para qualquer serviço, comandados pelo general de sua ordem, vinculados a nenhuma família, comunidade ou país, pelos laços comuns que unem os homens, e vendido por toda a vida à causa do Romano Pontífice. Quer dizer, vendido por toda a vida à causa do Papa. Que ele também, quando era juntada a igreja e Estado na Idade Média, mandava em tudo. E continua aqui no livro. E quem são esses agentes? Eles são, em sua maioria, jesuítas, uma ordem eclesiástica proverbial em todo o mundo por astúcia, duplicidade e total falta de princípios morais. Uma ordem tão habilidosa em todas as artes do engano, que mesmo nos países católicos, na própria Itália, tornou-se intolerável e o povo exigiu sua supressão.
Quer dizer, ninguém aguentava essa liderança. Cara, ninguém aguentava ninguém aguentava essa extirpação de jesuítas, que enchiam um saco, que mandavam extirpado do país, que era expulsado do país. Outro que morreu aqui na mão dos jesuítas, Abraham Lincoln, viveu de 1809 a 1865, sexto presidente dos Estados Unidos. Ele fala no livro De Papal Conspiração Exposidi, na página 483, esta Guerra Civil Americana de 1860 a 1865, nunca teria sido possível sem a influência sinistra dos jesuítas. Devemos ao papado vermos agora a nossa terra avermelhada com o sangue de seus filhos mais nobres. Embora houvesse grandes diferenças de opinião entre o sul e o norte sobre a questão da escravidão, nem Jeff Davis, nem qualquer um dos principais homens da Confederação teriam ousado atacar o norte, se não tivessem confiado na promessa dos jesuítas de que sobre a máscara da democracia, o dinheiro e as armas dos católicos romanos, até mesmo as armas da França, estavam em sua disposição se nos atacassem. Quer dizer, era uma barbúndia atrás da outra. Uma sujeira atrás da outra. Aí ele continua. Na página 499, os protestantes do norte e do sul certamente se uniriam para exterminar os padres e os jesuítas, se pudessem aprender como os padres, as freiras e os monges que diariamente desembarcavam em nossas costas, sob o pretexto de pregarem sua religião. Nada mais são do que os emissários do Papa de Napoleão III e dos outros déspotas da Europa para minar nossas instituições, alienar os corações de nosso povo de nossa Constituição e de nossas leis, destruir nossas escolas e preparar um reinado na anarquia como fizeram na Irlanda e no México, na Espanha e onde quer que haja pessoas que queriam ser livres. Quer dizer, é uma coisa satânica pesada. Eles são tristes. Eu falei que o Abraham Lincoln era o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. No mesmo livro, The Papal Conspiration Exposed, na página 472, 493, 501 e 506, fala: sentimos sua investigação que eles vêm dos mesmos mestres na arte do assassinato, os jesuítas. Tantas conspirações já foram feitas contra a minha vida, que é um verdadeiro milagre que todas tenham falhado, quando consideramos que a grande maioria delas estava nas mãos de habilidosos assassinos, católicos romanos, evidentemente treinados pelos jesuítas. Eu sei que os jesuítas nunca esquecem nem abandonam, mas o homem não deve se importar como onde morre, desde que morra no posto de honra e dever. Abraham Lincoln morreu porque ele não queria fazer parte da maçonaria. Todos os presidentes dos Estados Unidos que estão vivos, que viveram, que permaneceram vivos, e hoje, os que também estão vivos, que não teve nenhum assassinato, é porque faz parte da maçonaria. Se um presidente dos Estados Unidos falar, eu não quero fazer parte da maçonaria, amigo do céu, você pode preparar para morrer. Foi o que aconteceu com Abraham Lincoln, que aconteceu com John Kennedy. Kennedy morreu nos anos 60. Por quê? Não fez parte da maçonaria. Foi assassinato em plena praça pública, na frente de todo o mundo. Thomas Merlin, ela falou assim: a organização da hierarquia católica romana é um completo
despotismo militar, do qual o Papa é o chefe ostensivo. O Papa Negro é o chefe da ordem dos jesuítas e é chamado de general. Eles não apenas têm o comando de sua própria ordem, mas dirige e controla a política geral da Igreja Católica Romana. Ele é o poder por trás do trono e é o verdadeiro chefe potencial da hierarquia. Não há independência de pensamento ou de ação em suas partes subordinadas. Quer dizer, eles são terríveis. Um homem chamado Fyodor Dostoiévski, que é um nome meio esquisito de falar, era um romancista russo, viveu de 1821 a 1881, século XIX. Ele relata: os jesuítas são simplesmente o exército romano para a soberania terrena do mundo no futuro, com o pontífice de Roma como imperador, e esse é o seu ideal. É simples desejo de poder, de ganho terreno e mundo, de dominação, algo como uma servidão universal com eles como mestres. Isso é tudo que eles representam. Eles nem acreditam em Deus. Talvez não, eles não acreditam. Que é completamente errado, completamente zero. Não acreditam. Isso foi no livro Home Responsibility for Assassination of Abraham Lincoln. Aí continua: seremos capazes de contar com eles, confiar neles, depois de tantas vezes contemplar as profundezas de astúcia e duplicidade jesuítica. Quanto mais cedo deixarmos certos arcebispos e cardeais saberem que estamos cientes de seus desígnios e em nada cooperaremos com eles, melhor para nós e nosso país. Claro, seremos uivados como fanáticos, mas podemos nos dar ao luxo de sorrir com esse grito, quando vem da igreja que inventou a Inquisição. Não há paz com Roma, é o lema da razão, bem como da religião. No livro Gracie Inter Odis, Select Rites in Roman, Catholicisme. Quer dizer que eles são implacáveis, são destruidor, não tem piedade com eles. Aí no livro Grande Conflito, capítulo 12, na página 203, fala: em toda a cristandade e protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além da própria ordem, em nenhum dever a não ser o estender de seu poderio. Quer dizer, participou também da Inquisição, das mais temíveis mortes. Aí continua na página 203. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade, perpétuas era o seu estudado objetivo. Conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Quer dizer, Ellen G. White relatando tudo isso. E ela continua na página 203. Quando apreciavam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levado o nome sagrado de Jesus que andou fazendo bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Quer dizer, mortes terríveis eles causaram na supremacia papal.
Aí na página 203 a 204 continua no grande conflito. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da Igreja. Sobre vários disfarces, os jesuítas abriram caminho aos cargos do governo, subindo até os conselheiros dos reis e mudando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Quer dizer, caras são implacáveis. E tem essa capa aqui, ó. Quer dizer, eles exaltam os jesuítas. Quer dizer, era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Quer dizer, davam desculpa, né? Era sobre isso, para sim, para que ninguém desconfiasse que eram incontroláveis de assassinatos. Assim, sobre novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com a sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos, continuada na terra. Grande conflito na página 552. 2025, quase 6.000 anos de pecado. Quer dizer, que Satanás oprime aqui na terra. Quase 6.000 anos de pecado. E você, que ela vai ficar no lado dessa turma satânica, que era você principalmente católico, que é sincero em sua igreja, que era você nunca vai descobrir a verdade, que ela entrou na igreja católica e vai morrer na igreja católica sem conhecer a profecia? Não faça isso. Conheça a profecia, conheça a história. Aí a verdade te libertará. Igual João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé, para descobrir as verdades, para encontrar as profecias em nossas vidas. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades, para apresentar as pessoas para fugirem dessa sociedades secretas. Por isso, meu Deus, muito obrigado. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!